E aí galera, hoje vim aqui trazer o top 20 personagens mais poderosos do universo de Supernatural após o final da série. É isso aí. Então já se inscreve aí para fortalecer o primeiro vídeo do canal e é nóis na fita. Começando a nossa lista, a gente tem o demônio Alastor, aquele demônio que é conhecido por ser o demônio torturador. Abrimos nosso top com Alastor, o rei da tortura no inferno, aquele que castigou Jim e o tornou seu aluno de tortura. Puxa, era cabuloso, hein? Era um demônio muito poderoso e problemático. Assim que aparece, nem mesmo a faca que eles usam ali para matar os demônios consegue parar, né? Porque nem ela tem um efeito poderoso nele. E mais, nem mesmo o Sam, com seus poderes ainda incompletos, conseguiu parar o Alastor. Só mais tarde na obra ele vem a ser derrotado, né, pelo próprio Sam, que já estava mais poderoso. No top 19, o que dizer das primeiras bestas criadas por Deus, hein? Seres que amedrontavam até os anjos. Para se ter uma ideia, Deus criou o purgatório para trancar essas bestas antigas que devorariam o resto da criação. Essas bestas são nada mais nada menos que os Leviatãs. A morte até citou uma vez que achavam eles divertidos, porém Deus tinha certa preocupação com eles, por isso acabou trancando eles no purgatório. Eles só ficam nessa posição porque o top é feito individualmente, e quando o assunto é 1x1, há outros seres mais poderosos que apenas um Leviatã. E no nosso top 18 nós temos ele, Crowley. Aqui temos nosso querido rei do inferno, que tinha como alguns poderes de seu arsenal o controle dos cães do inferno, conceder desejos e até mesmo teletransportar, podendo ir para outro lugar do universo, com exceção do céu e o purgatório. O que faz ele ficar em uma posição baixa, entre aspas, é que, além dos que estão por vir ser tão broken, ele tem uma força física apenas nível humana, o que limita ele um pouco. E no nosso top 17 nós temos ele, Gadriel. Gadriel é um dos anjos que guardava a entrada do Jardim do Éden, cujo dever era impedir qualquer mal de entrar, especialmente Lúcifer. Ele é mais poderoso que os anjos de nível padrão, inclusive mais poderoso que o próprio Castiel. Essa posição também poderia ser invertida com Crowley, eles poderiam se alternar por ter um poder ali próximo, os dois. No nosso top 16, Abaddon, que Abaddon deu trabalho, isso não é segredo pra ninguém. Até depois de morta ela deu trabalho. Apenas Caim com a primeira lâmina poderia derrotar Abaddon por sua imortalidade que ela possuía, né? A única coisa que poderia ajudar seria meio que desmembrar ela, colocar cada parte do corpo em algum lugar diferente. Tipo o braço em um lugar, a perna em outro, outra perna em outro lugar, outro braço e a cabeça, por assim em diante. Esses seriam fatores que poderiam ajudar, mas para realmente matar ela, apenas quem importa a primeira lâmina e a marca de Caim. E no nosso top 15 temos um dos demônios mais macabros de toda a série, Lilith. Lilith surgiu como um dos demônios mais cruéis de toda a série. Sério, nesse sentido ela foi macabra, mano. Ela naturalmente era muito poderosa, visto que só de estar presente até mesmo alguns dos anjos a temiam. Porém seu papel ela era literalmente ser morta, por isso ela fica nessa posição no nosso top, um pouquinho abaixo. E no nosso top 14 a gente tem o Azazel. Azazel foi o primeiro boss da série e até hoje um dos melhores e meu vilão favorito. Ele era tão sinistro que apenas o presságio de sua chegada trazia morte em massa de gados. Ele podia com extrema facilidade manipular a realidade, mente e tempo. Realmente ele era bem roubado, muito broken. E no nosso top 3 a gente tem o Sam. Sam é outro daqueles personagens que normalmente não apareceria por aqui. Porém, em sua versão que destrói a Lilith e rompe o último selo, ele estava muito poderoso por conta de ter se alimentado com sangue demoníaco, o deixando nessa posição do nosso top. Sem ficar acima de Azazel, essas posições poderiam facilmente serem invertidas, visto que não há nada que prove que o Sam poderia fazer com o Azazel o que ele fez com a Lilith e com a Alastor. E no nosso querido top 12 temos Asmodeus. Asmodeus foi o último dos 4 príncipes do inferno a serem apresentados na série. Como dito, Asmodeus é um dos 4 príncipes do inferno, junto com seus irmãos Azazel, Ramiel e Dagon. Ele foi criado pelo próprio Lúcifer, tornando um dos mais antigos demônios que já existiram. O poder dos príncipes do inferno são próximos, porém na série claramente os dois mais poderosos de longe são Asmodeus e Azazel.
Número 11. No número 11 a gente tem o Zacarias. Esse foi facilmente um dos anjos mais problemáticos que os irmãos Winchester já tiveram pelo caminho. Zacarias era bem poderoso, visto que poderia facilmente manipular a realidade em pequena escala, além de ser superior a outros anjos, como o próprio Castiel, por exemplo. Tinha também no seu arsenal ressurreição, viagem no tempo, telepatia e teletransporte como alguns de seus poderes. E entrando nos 10 mais poderosos da série, na minha opinião, eu começo com Caim. Caim naturalmente é um cavaleiro do inferno, porém ele tem um diferencial. Ele é o único cavaleiro do inferno que consegue matar outro cavaleiro do inferno, tendo em sua posse a primeira lâmina. Crowley temia apenas de ouvir seu nome para se ter uma base de quão o primeiro cavaleiro do inferno era poderoso. Número 9, Jin. Jin é outro que normalmente nem nesse top entraria, pelo contrário, seria impossível. Porém, quando ele está em posse da marca de Caim, ele fica em um nível totalmente diferente, sendo superior a todos os outros cavaleiros do inferno, como é mostrado na série quando ele derrota Abaddon. Porém, Jin só fica acima de Caim por ter mais feitos vistos, mas essa posição poderia facilmente ser alterada entre os dois. E no nosso top 8, eu coloco Castiel. Mas aí você deve estar pensando, Lich, você tá louco de colocar o Castiel na frente de tanta gente mais poderosa? Aí que eu explico. O número 8 seria Castiel com a Legião. Normalmente o Castiel não entraria nessa posição de maneira alguma. Porém, no começo do arco dos Leviatãs, ele absorveu todas essas criaturas do purgatório. Inicialmente ele ficou muito, mas muito poderoso. Ele se autoproclamava o novo deus e chegou a querer confrontar a morte. Porém, a grande realidade é que todas aquelas criaturas poderosas dentro dele estavam apenas o consumindo. Número 7, Metatron. Metatron é o escrivão de Deus, e foi ele quem talhou a palavra de Deus em tábuas em uma língua muito antiga, onde quase todos os seres, incluindo os próprios anjos, não conseguiam ler. Ele é um ser muito poderoso, é dito com os poderes sendo quase comparáveis aos dos arcanjos. Número 6. Arcanjos de segundo nível. Gabriel e Rafael são esses os super poderosos arcanjos de segundo grau, nível em que pouquíssimas criaturas no verso têm, que são capazes de alterar a realidade, teletransportar e têm muitas outras formas de utilizar seu poder gigantesco. Número 5. Arcanjos de primeiro nível. Os arcanjos são os seres mais poderosos da guarda do céu. E se tratando de poder, os de longe mais poderosos da guarda são Miguel e Lúcifer. É uma diferença de poder gigantesca dos arcanjos de primeiro nível para os de segundo nível, Gabriel e Rafael. Agora, se os de segundo nível já eram tão poderosos, imagino o que os de primeiro nível poderiam fazer. Em quarto lugar, temos nada mais nada menos que a própria morte, um ser quase que imortal, que disse que existia até mesmo antes de Deus. Ela é um ser tão poderoso que disse aguardar pelo momento de ceifar o próprio Deus. Ela fica fora do top 3 apenas por ter como principal fraqueza sua própria arma, a foice da morte. Chegamos ao top 3 personagens mais poderosos da obra. Número 3. Jack. A origem desse personagem é na verdade bem curiosa, pois ele é apenas filho de Lúcifer e a primeira dama dos Estados Unidos. Ele é um ser tão poderoso, mas tão poderoso que consegue agir no vazio, o nada absoluto. Ele também é superior ao seu próprio pai, Lúcifer. E partimos para o segundo personagem mais poderoso da obra, The Darkness. Traduzido para o nosso linguajar brasileiro, se trata de A Escuridão. Ela também é a irmã de Deus, onde ela venceu, entre aspas, Deus, e naquele momento apenas se deixou ser atacado. Lúcifer não conseguiu nem sequer arranhar a Mara, quando tentou sair na mão com ela, tomou um sacode. E o personagem mais poderoso da obra, todos já devem imaginar quem é: Deus. Deus é basicamente o ser supremo do verso, onde ele controla e escreve tudo, inclusive a própria história de Supernatural, inquestionavelmente o ser mais overpower de Supernatural. Muitos podem argumentar que a Amara o venceu, mas não, cara, naquele momento ele simplesmente se deixou ser atacado e muito provavelmente aquilo era ele que tinha escrevido.
Então galera, o vídeo foi esse, ficou meio longo por conter alguns não, muitos personagens. Caso alguém se interesse em que eu explique a história de qualquer um desses personagens, deixe um comentário aí, deixe seu like, vai se inscrevendo para fortalecer e é nóis.